Você sabe o que é depressão? Você já imaginou que você pode salvar a vida de uma pessoa simplesmente notando que ela precisa de ajuda? A maioria das pessoas que têm depressão sofrem caladas e pode ser difícil identificar esse distúrbio. Pode ser até que você tenha alguém dentro de casa com essa doença e nem se dá conta. Talvez você não saiba, mas pelo menos 350 milhões de pessoas estão sofrendo com essa doença neste momento. Ao longo da vida, uma pessoa possui 20% de chance de desenvolver a depressão, e essa está diretamente associada à ansiedade. Mais de 260 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade, e o Brasil é o recordista em transtorno de ansiedade, pois 9,3% da população brasileira sofre com este problema. Entre os jovens de 15 a 29 anos, a segunda maior causa de morte é o suicídio, geralmente associado a quadros depressivos e transtorno de ansiedade. A depressão é uma doença ou um distúrbio afetivo que afeta a humanidade desde as suas origens, atingindo a autoestima, gerando sentimento de inferioridade, tristeza, pessimismo e desprazer pela vida. A depressão pode aparecer em várias fases da vida, sendo notada desde a adolescência até a terceira idade. Alguns fatos curiosos: pessoas com depressão costumam sonhar 3 ou 4 vezes mais do que elas costumavam sonhar antes do quadro depressivo. A criatividade está diretamente associada à depressão. Pessoas muito criativas costumam ser naturalmente muito sensíveis. Você provavelmente conhece essas pessoas. Santos Dumont, reconhecido no Brasil como o inventor do avião, ele desenvolveu a forma crônica da doença depois que seus aviões começaram a ser usados em bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial. Com o agravamento da doença, ele foi se isolando até que em 1932 se enforcou com uma gravata em um hotel em São Paulo. Van Gogh. O pintor holandês Vincent van Gogh foi diagnosticado com depressão após uma briga de navalha com seu amigo e também pintor Paul Gauguin. Depois do episódio, seu amigo decidiu interromper os trabalhos que os dois faziam juntos. Após a partida do amigo, a saúde de Van Gogh piorou e, em um surto de loucura, ele cortou a própria orelha e fez um de seus quadros mais emblemáticos, o autorretrato com a orelha pintada. O pintor se suicidou com um tiro na cabeça aos 37 anos de idade. Somente em agosto de 2014, após a morte do comediante aos 63 anos de idade, o mundo soube que um dos mais prestigiados atores da atualidade tinha depressão. Segundo parentes de Robin Williams, o quadro era grave e completava algumas décadas. Além desse fator de risco para o suicídio, o ator sofria com o alcoolismo, o mal de Parkinson e o uso de drogas. Robin Williams se suicidou em 11 de agosto de 2014 por asfixia. Mas fica a dúvida: depressão é a mesma coisa que tristeza? Na verdade, não, mas a depressão começa com um processo de instabilidade emocional, carregado de episódios de profunda tristeza. Veja agora a diferença entre tristeza e depressão. Tristeza é passageira, ela dura horas ou até mesmo dias, como em um luto, por exemplo. Mas a depressão, ela é duradoura, pode durar meses, anos ou até mesmo décadas, como no caso do Robin Williams. A tristeza é considerada um sentimento, enquanto a depressão é uma patologia mental diagnosticada por um médico, uma doença. A tristeza é desencadeada por um fator externo, como uma briga, uma decepção, o fim de um relacionamento, entre tantos outros motivos. Depressão não precisa de motivos, basta um gatilho, como um pensamento de inferioridade ou uma crítica mal recebida para desencadear um surto depressivo. A tristeza não afeta o desempenho no trabalho, nem a vida conjugal, tampouco a vida social. Já a depressão tende a afastar o depressivo das pessoas, prejudicando no trabalho, na vida social e conjugal. Apesar do conhecimento sobre a depressão que possuímos atualmente e como essa condição é perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob o controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa situação. Veja algumas dicas para quem sofre ou conhece alguém que esteja sofrendo com este quadro. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença e certamente tornará a sua vida melhor. Outra dica é se forçar a desenvolver novos hábitos sociais e praticar atividade física. Por mais difícil que possa parecer no início, depois de um tempo você verá o quão evoluiu no processo de abandono da depressão. Uma terceira dica é prestar atenção e, se possível, anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maiores tristeza. Identificar esses pensamentos e imagens que passam pela sua cabeça é o primeiro passo para começar a questioná-los e depois entender se eles são reais ou apenas fruto da sua imaginação. Questionar esses pensamentos podem te fazer notar que aquela situação não é tão desesperadora quanto parecia ser no início e pode diminuir os sintomas da depressão. Depressão é algo sério, pode matar, mas também pode ser tratado e curado. Para isso, é importante saber se você possui os traços da depressão, pois a depressão vem acompanhada de um conjunto de sintomas que eu comentarei abaixo. Como está o seu ânimo e o seu prazer pela vida? Você reparou se nos últimos tempos você
está sem vontade de fazer as coisas, ou se tinha aquelas coisas que você gostava de fazer e já não te trazem tanto prazer quanto antes, o nome disso é anedonia, e este é um dos sintomas importantes da depressão que devemos notar. Você teve uma grande alteração de peso, ganhou ou perdeu peso sem ter se esforçado para isso. A alteração no apetite também é um traço importante da depressão. Como está o seu sono? Você tem tido sono em excesso ou está sofrendo de insônia? Ou sentindo muito sono e preguiça ao longo do dia? Você anda meio esquecido e distraído? Está tendo dificuldade em se concentrar nas suas atividades? Começa a fazer uma coisa e quando se dá conta, está fazendo outra? Você se sente cansado e sem energia para fazer as suas atividades? Notou uma redução da libido, que é o desejo sexual diminuído? Você se sente culpado por tudo e está sempre olhando o lado negativo das coisas? Na depressão, sentimentos de culpa e pessimismo intenso são muito frequentes. É como se a gente enxergasse o mundo de uma forma distorcida e real. Agora, eu gostaria de falar de um assunto bem sério para você, principalmente se você se identificou com os quadros acima, que é o risco de suicídio. Como dito, a depressão é uma das principais causas de suicídio e eu gostaria de chamar a sua atenção para dois aspectos muito importantes. O primeiro é o uso de álcool e drogas. É muito comum um paciente deprimido ir atrás do uso de álcool, de drogas ilícitas ou ilícitas para aliviar a sua angústia, mas é importante você entender que isso só agrava o quadro e piora muito o risco de suicídio. O segundo é o estágio crítico da doença, quando frequentemente você pensa em morte, que já não acha mais a morte tão assustadora quanto antes. Ou seja, o pensamento frequente na morte faz o depressivo se sentir próximo a ela, como se aquilo fosse uma solução para todos os problemas, um alívio de toda aquela dor diária. Se você está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, pare imediatamente esse vídeo e peça ajuda. Não fique perdendo tempo achando que isso é besteira e que vai passar logo. Procure um médico imediatamente. No mundo, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. Depressão não é um sinal de fraqueza, nem um sinal de loucura, tampouco é falta de vergonha na cara. Depressão é uma doença, como qualquer outra, e pode matar, mas também possui tratamento e cura. Se você se identificou com esse vídeo, procure um especialista e coloque a vida nos eixos outra vez. Este é o Transformando o Mundo, e o meu objetivo é te ajudar a ter uma vida melhor. Até breve.